existe um único algoritmo. O Reels é um algoritmo que foi pensado e estruturado. Peraí, você tá me dizendo que o Reels tem um algoritmo próprio? Tem. Um jeito próprio? Exatamente. O Reels tem um jeito próprio, o Stories tem um jeito próprio, o Feed tem um jeito próprio e tem o Explorar, que é aquele lupinha lá, que você vai entrar e vai ter uma outra forma de entrega de conteúdo ali. Mas o que eu quero dizer é que o Reels, ele foi pensado e estruturado para entregar o seu conteúdo para quem ainda não te segue majoritariamente. Por isso que você tem esse alcance. Isso. Por isso que você tem esse alcance acima do número de seguidores. Tá bom. Porque ele foi pensado para isso. Anota aí, Malu, tá anotando? Só que isso é bom para começo de jornada, ou seja, para atrair pessoas que talvez nunca tinham ouvido ou visto você. Então você vai atrair pessoas novas, tá? Tá bom. Lá o feed, principalmente, né, de carrossel ou foto e tal, ele já é um algoritmo que foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Tá bom. Então, ali é o momento onde você vai aumentar o número de vezes que você vai aparecer para a mesma pessoa. Então, quando você cria feed, imagem, carrossel, etc., ele vai entregar para quem te segue, vai aumentar a exposição do Joel para as mesmas pessoas ao longo de um tempo. Tá. E o Stories é o tipo de algoritmo que vai entregar o seu conteúdo para quem é mais engajado dentre os seus seguidores. Principalmente nos últimos 7 dias. E por isso que, invariavelmente, geralmente, os Stories têm um alcance menor do que o Feed. Porque ele vai ainda afunilar um pouco mais para aquelas pessoas que têm mais engajamento, que comentou mais, que entrou em contato pelo direct, ou que tomou ações nos últimos 7 dias. O que significa que você tem a condição de aumentar a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa que já te segue. Ou seja, já está mais um pouco para meio de jornada, né? Uma live é um formato mais longo. Essa live geralmente é um formato onde você se conecta com uma pessoa que está mais quente, mais preparado, ou quem já te conhece, e aquela live vai ter uma retenção porque as pessoas de fato estão ali por conta desse. Qual o algoritmo da live? A live, na verdade, eu vou te falar mais do formato, né? Aí eu vou te falar mais com relação ao tamanho do formato. Então, começo de jornada, simples, rápido e curto, Reels. Meio de jornada, a gente tá falando de feed, stories, frequência. Tá. A live é um formato que você vai passar 1 hora, não sei quanto mais ou menos tempo. 1 hora. 1 hora. Então, 1 hora é um tempo mais longo. Aham. E geralmente, quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, não vai ficar 1 hora. Certo. Então, quem já te conhece, quem tá mais quente, vai ficar 1 hora. Então, ele é um formato muito mais propício para você utilizar para conversão, né? Para conversão, para venda, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a live shopping funciona muito. E geralmente live shopping pega quem já está mais quente. Principalmente quando você se antecipa e você fala, tal dia vai ter a live e vai ter uma surpresa na live. E aí você, no começo da live, já dá um gancho para a pessoa ficar até o final da live, porque vai ter alguma surpresa no final. Então a live é para quem está mais quente, né? Para você fazer ali, explicar de uma maneira ali, ou fazer um pitch de vendas, né? Então a gente tem formatos específicos pensando no longo da jornada. Eu vou te dar um dado assim, de parâmetro que eu acho que é bem legal. Quando você olhar o seu Analytics e ver ali quantas pessoas alcancei nos últimos 30 dias, você fala, puxa, 44 milhões de pessoas. Naturalmente você tem 3,2. Então você está alcançando muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece, certo? É uma matemática simples. Então você vai ver aquela pizza lá, você vai ver que tá tipo 90 e poucos por cento não seguidores. E poucos por cento seguidores. Você está sendo muito bem em falar com quem não te conhece. Você está indo muito bem em se colocar diante de pessoas novas. Mas você não está sendo muito bom em falar com quem já te segue ou com quem já é seu cliente. Isso numa matemática simples, tá? Não podemos considerar que você não está falando com quem te segue, porque dentro dos 44 milhões, caberia muito facilmente os 3 milhões que te seguem ali, né? Mas a própria pizza vai te dar esse número, ele vai te dar a proporção. E aí, uma puta sacada aqui. E aí, qual que é o ponto que eu sempre falo assim pra galera? Sabe a história dos 60-40, 70-30? Se você olhar aquela pizza e 60% ou 70% for de pessoas que não te seguem, legal, você está sendo consistente, está sendo efetivo em trazer pessoas novas, o que é sempre muito importante, para continuar crescendo o perfil, ou crescendo o número de clientes e negócio. Mas 40% tem que estar falando com quem já te segue, para o quê? Aumentar a frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Porque senão você fala uma vez só, perfeito, com quem não te segue, e isso não é uma frequência suficiente. A gente tá errando aí. E eu posso te falar, existe uma frequência média ideal para aumentar a lembrança de marca. Essa era a próxima pergunta. Japonês.